Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a série Messias, conhecido como Messiá, foi lançada na Netflix dia 1º de janeiro de 2020. A série é um assunto bastante polêmico. Por que eu estou falando agora sobre essa série? Porque essa série tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Por isso que eu estou trazendo essa série à tona, para vocês comparar a realidade com ficção. Vamos lá. Quando um homem atrai a atenção da mídia, né, de colecionar legiões de seguidores, né, ao redor do mundo. Então, o filme é tudo em torno desse homem. Esse homem, ele atrai pessoas. Milhões de pessoas começam a seguir esse homem, né? O mundo todo seguindo esse homem. Um dia ele vai para um lugar, atrai pessoas também, vai para outro, atrai mais pessoas, vai para outro, atrai mais pessoas. E aí, dessa vez, todas as pessoas acreditam que ele possa ser o Messias. Por que eles acreditam que possa ser o Messias? Não só pelos fatos dos milagres que vêm a acontecer ao decorrer da história, né, ao decorrer da série, você vai observando os milagres que ele vai fazendo, vai atraindo pessoas. Tudo que ele fala acontece. Não só isso, mas também é como se ele conseguisse ler a mente das pessoas. É como se ele conseguisse pegar aquele sentimentos que está aqui dentro, aquele acontecimento que você não quer que ninguém saiba, só você sabe, ele sabe. Então, é como se ele visse o que aconteceu no passado com aquela pessoa. Pera aí. Então, o que ele faz? Faz um grande movimento espiritual, acaba causando estabilidade política e agora um agente da CIA quer investigar sobre esse caso, quer saber mais sobre esse caso, quer saber de onde ele veio, de como foi que ele foi parar ali, quem são os familiares dele. E nessa reviravolta, o que a gente observa? A gente observa que a família dele, os irmãos não gostavam dele, né? As pessoas não gostavam dele, achavam ele meio maluco, esquizofrênico. Então, aí a gente da CIA começa a acreditar, que é Eva, começa a acreditar que ele é um charlatão. E aí começa a tese, tudo em cima, a gente que não, telespectador está assistindo, começa a acreditar que ele realmente é um charlatão. Só que aí o buraco é mais embaixo. O filme vai desenrolando, e quanto menos você espera, o filme traz uma cartada final. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Vou dar um spoiler porque é necessário para vocês comparar com o que está acontecendo hoje. Me desculpe, mas eu vou dar. Se vocês não gostam do spoiler, então pula o vídeo, muda para outro vídeo, assista para o canal, mas eu vou ter que dar spoiler nesse caso. O que vai acontecer no final é mais integrante ainda. É que no final, um cara que odiava ele, né? Não acredita nele e tal, achava que ele era um charlatão. No final, aquelas pessoas, quando o avião tá para cair, tem um acidente, o avião tá para cair, ele tá super tranquilo, e aquele cara tipo, apertando a mente dele é tranquilo, né? E o que acontece quando o avião tá para cair? As pessoas começam a pedir Deus, não sei o que, começa a pedir, e aí o avião cai. Aquelas pessoas morrem. Só sobra uma pessoa que seria o cara que não gostava dele. Essa pessoa acorda. E o menino chega e fala que ele estava morto. Que tinha moscas na cara dele, que ele estava morto. E que o rapaz de branco o ressuscitou. Trouxe dos mortos. E aí ele olha quem é o rapaz. É justamente o cara que se diz o Messias. E aí o filme tem aquele suspense no final. E fica aquela interrogação se ele é um charlatão ou ele é quem diz ser.
Tem muita coisa aí. Pera que tem mais que vai esquentar ainda mais. Pera aí. E que não foi ideia minha. Se esses homens morrerem de morte natural e sofrerem o destino de toda a humanidade, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo totalmente novo, e a terra abrir sua boca e engolir eles com tudo o que lhes pertence, e eles descerem vivos ao reino dos mortos, então vocês saberão que esses homens trataram o Senhor com desprezo. Assim que ele terminou de dizer isso, o chão sob eles se partiu, e a terra abriu sua boca e os engoliu. E suas famílias, e todos os associados, a Corá, junto com seus pertences, eles desceram vivos ao reino dos mortos. Com tudo o que possuíam, a terra se fechou sobre eles, e eles pereceram, e desapareceram da comunidade. Ao ouvirem seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Ontem, os Ansar do Imam al-Mahdi, alayhi salam, os Ansar do Caim da família de Muhammad, Alá, o Altíssimo, e sua família. Estou realmente animado para fazer parte disso. Tenha orgulho. Os melhores Ansar na face da terra foram para os 4 cantos da terra, para protestar contra o falso Papa e o falso papado, e para dar boas novas do aparecimento do verdadeiro Papa. Os Ansar carregaram a mensagem divina e a entregaram a igrejas e cristãos no Equador, Venezuela, México, Tailândia, Filipinas, Senegal, Alemanha, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Sérvia, Canadá e muito mais, e mais significativamente ao próprio Vaticano. Os crentes estavam na multidão diante do falso Papa na Páscoa, o próprio dia destinado a comemorar a ressurreição de Jesus, alayhi salam, dos mortos. E eles deram boas novas da ascensão do ressuscitador. Eles levantaram as bandeiras de lealdade a alayhi, as bandeiras de não há Deus, senão Deus, e Muhammad é o mensageiro de Deus, e Ali e os imames são as provas de alayhi, e os Mahdis são as provas de alayhi. E menos de 24 horas depois, um grande milagre e sinal ocorreu. Um sinal não menos grandioso do que a terra engolindo Corá. A terra engoliu o falso Papa. Ele foi morto apenas pelo sopro dos crentes entoando Libeik Yabos Tzadik. E o trono da falsidade foi abalado. Este milagre não é menos significativo do que aquele que ocorreu nas mãos dos crentes com Josué, filho de Nun, alayhi salam, quando sua mera presença ao redor das muralhas de Jericó e os sons de suas trombetas fizeram as poderosas muralhas desmoronarem. Não é menos importante do que o milagre de Elias, alayhi salam, que chamou fogo do céu, para mostrar ao povo onde está a verdade e onde a falsidade está enterrada. E diga: a verdade chegou e a falsidade pereceu. Certamente a falsidade está sempre destinada a perecer. Deus está conosco, meus irmãos e irmãs crentes. Ele deixou sua escolha clara e nos honrou com este grande sinal. Ele conquistou os usurpadores e os nomeados do diabo, pois o título de Papa não é um título comum. O título de Papa é reivindicado por aqueles que dizem ser o vice-regente e sucessor de Jesus Cristo. O Papa, que se sentava no Vaticano,
afirmava ser o porta-voz de Jesus, o representante de Jesus, o herdeiro de Jesus, o sucessor de Jesus e a voz divinamente nomeada de Jesus. Mas tudo isso é uma mentira. Jesus, alaihi salam, nomeou seu sucessor em sua vida e ninguém tem o direito de nomear além dele. Ele nomeou Simão Pedro quando disse: "E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu." Então Jesus, alaihi salam, nomeou o primeiro de seus sucessores, e ele também nomeou o último, o Consolador. Ele disse: "Portanto, estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Alguns deles vocês matarão e crucificarão, outros vocês açoitarão em suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade." Ele também disse: "Por causa disso, Deus em sua sabedoria disse: enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e outros eles perseguirão." Claramente, Jesus falou de profetas que viriam após ele e ele nomeou o principal entre eles. No entanto, eu lhes digo a verdade. É conveniente, disse Jesus, para vocês que eu vá embora, pois se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu partir, eu o enviarei a vocês. E nunca houve um homem na história que reivindicou ser esse Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Muhammad Rasulullah, Alá, o Todo-Poderoso e sua família. Que a paz esteja com você. Ele se tornou o herdeiro dos mensageiros, o sucessor de Jesus e o pai da humanidade, o verdadeiro Papa. E como todo profeta fez antes dele, Davi nomeando Simão, Moisés nomeando Josué, Jesus nomeando Simão Pedro, assim. Também Muhammad nomeou seus sucessores. Em seu leito de morte, ele ditou a Ali ibn Abi Talib alaihi salam que após ele viriam 12 imames que seriam para ele como os discípulos foram para Jesus, exceto que eles seguiriam em sucessão. Pessoal, eu vou estar aqui com vocês, vou falar sobre uma coisa totalmente diferente dos vídeos que eu apresento para vocês aqui. O vídeo que eu vou apresentar é totalmente diferente do que eu apresento no meu dia a dia. Eu apresento filmes e séries e comparo com a vida real, mas dessa vez a ficção está virando realidade. Então, o que eu vou trazer para vocês é o seguinte: ao longo da história de tempos, surgem pessoas afirmando ser enviados de Deus. Isso a gente acompanha todos os dias. Tem relatos de pessoas que são enviadas de Deus, trazendo mensagem, e as pessoas em si totalmente carentes. E pedindo para chegar um Messias, uma pessoa que auxilie, uma pessoa que ajude, uma pessoa que dê a salvação. Todos estão atrás da mesma coisa. E o pior é que esse filme, Messias, ou Messias, tem tudo a ver do que está acontecendo hoje. Assim como esse cara lá do filme, o personagem do filme, apresenta milhões de pessoas, na vida real tem um ser também que está fazendo a mesma coisa. E por incrível que pareça, gente, está atraindo muita gente atrás. Ah, é um maluco, mas é um maluco que está atraindo muitas pessoas. Isso é preocupante. Desde domingo da Páscoa do ano, 20 de abril, ganhou popularidade no vídeo alguém que é cristão, que é judeu, que é muçulmano. Então, ele apresenta todas as religiões. Pense aí, ele quer unificar as religiões. Ele apresenta como o unificador da paz, o unificador das religiões.
ou seja, muçulmana, cristão, judeu, como a única religião central. E não para por aí, não. Tem mais coisas aqui. Al-Shia apresenta como sucessor de Maomé uma figura islâmica e também diz que é o sucessor de Pedro e o sucessor de Jesus Cristo como um verdadeiro legítimo Papa. Isso é bastante forte, né? Ele dizer. Por quê? É bastante forte. Se um cara desse consegue atrair milhões de pessoas, então quer dizer que a população não está andando nada bem. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais sensíveis, não cada vez mais carentes, que se apegam a qualquer pessoa que anuncia dizendo que é de Deus. Jesus, ele anunciou isso antes de ser crucificado. Ele chegou a anunciar. Ele falou que viria falso profeta em nome dele, que se iria apresentar como o próprio Cristo. Tudo isso ele falou. E também tem uma passagem da Bíblia. Eu sei que tem gente que não gosta de falar sobre a Bíblia, mas vamos fazer um estudo. Vocês podem chegar a essa conclusão junto comigo aqui. A gente vai acompanhar juntos e vamos comparar os fatos. Diferente dos cortes, seus vídeos foram espalhados na rede social, com um discurso que apresenta a mensagem surpreendente. Ele apresenta uma média, declara o verdadeiro sucessor de Pedro, ou seja, sucessor do Papa, mas também tem o seguinte: depois de já ser anunciado com a morte do Papa Francisco, esse ser se apresenta. Ou seja, por detrás dos holofotes, por detrás ali, né? Tá todo mundo na central olhando para quem vai ser o próximo sucessor do Papa. Enquanto isso, esse cara tá se levantando. Vamos lá. E aí vocês podem me dizer o que é que vocês acham. Vi subir uma terra, e a outra besta tinha 2 chifres semelhante ao dos cordeiros. Falava como um dragão. Então quer dizer o quê? Que a figura que apareceu era uma figura uma figura que transmitia paz. Só que ele falava com bravura, falava com força, falava como um dragão. Semelhante ao Ashi? Sim, semelhante a ele. Ele é apresentado como uma figura que unifica as nações, unificar as religiões e acabar com as guerras. Mas ao mesmo tempo ele quer que as pessoas estejam sobre o domínio dele, submeta a ele. Então, é uma forma oponente de fazer subjugar as pessoas? Sim. Então ele fala como um dragão. É bem semelhante. Outra coisa aqui. Ele exerce todo o poder e a primeira besta. A sua presença faz com que a terra habite e adoeire a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Ou seja, ele aqui está se referindo que ele vai ser ferido, só que não vai acontecer nada com ele. Ele vai ser curado assim de uma hora para outra, vai sofrer um atentado, vai ser curado. Então, ia fazer grandes sinais, até mesmo fogo cair, né? O fogo, fazer o fogo descer do céu, da terra, e é visto pelos homens. Enganará habitantes da terra e sinais que lhe foi permitido.
E a presença da besta, dizendo aos os que habitam pela terra, fizesse a imagem e a besta, né? Então tem aqui dizendo o quê? Tem aqui dizendo que as pessoas iriam adorar, as pessoas iriam idolatrar, as pessoas iriam querer que aquele ser, aquela pessoa lá, esteja no poder. Como está acontecendo, tem pessoas entregando a vida para esse homem. Eu vi um rapaz falando que entregou a vida para esse homem. É tão semelhante aqui, o que eu estou lendo. O herdeiro legítimo assumir a posição. Ele está dizendo que ele vai assumir a posição. O que isso quer dizer? Ele, ao mesmo tempo, ele critica o próprio cristianismo. O que Cristo pregou, ele está distorcendo. E, ao mesmo tempo, ele promove o monoteísmo. Ele quer unificar todas as religiões, fazer uma só. Pensei. Tem mais coisas aqui, peraí que eu vou trazer para vocês. E depois deles viriam 12 Mahdis, os sucessores do Imam al-Mahdi alayhi salam. Os Mahdis Muhammad ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, o remanescente de Deus na terra, Baqiyatullah. É filho de Nerges alayhi salam, descendente de Simão Pedro, e de Imam al-Hassan al-Askari alayhi salam, descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judaico dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad al-Ali alayhi salam. E no testamento do profeta Muhammad está escrito: os 3 primeiros sucessores do Imam al-Mahdi são Abdullah, Ahmad e al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam al-Mahdi, o sucessor do Consolador Ahmad, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Muhammad, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou filho dos muçulmanos através de meu pai e filho dos cristãos e dos judeus através de minha mãe. Eu sou filho do Oriente através de meu pai e filho do Ocidente através de minha mãe. Eu sou como Zulkarnaim, com um chifre no leste e um no oeste, e sou o herdeiro de tudo o que está entre eles. Eu sou mais conhecedor do que qualquer falso papa, e fui nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse: ele verá sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. De acordo com vocês, Jesus, alayhi salam, não teve descendência, e seus dias foram interrompidos. Mas eu sou esse servo, eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Eu sou também o servo justo mencionado por Jesus quando ele disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes alimento no tempo devido? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Eu sou um mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos alayhi salam. Paulo é falso e os desviou do caminho. A igreja está corrupta e não mais sustenta a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi posto de lado. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. Que Deus seja testemunha de que eu proclamei.
você tem dúvidas sobre mim ou sobre o que eu digo, então eu não digo a você para me seguir cegamente. Eu digo a você, volte a Hashem se você for judeu. Se você for cristão, volte e ore e pergunte a Jesus. Se você for muçulmano, volte e pergunte a Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês todos não afirmam ter Deus com vocês? Voltem e perguntem sinceramente ao Criador. Este homem está mentindo ou não? Deus não disse no Tanakh? Responder, antes de ouvir, isso é tolice e vergonha. Jesus não disse, não julgueis pelas aparências, mas julgai com justo julgamento. Allah subhanahu wa ta'ala não disse no Alcorão, ó vós que credes, mesmo que uma pessoa perversa venha a vós com notícias, então verifiquem-nas, para que não prejudiquem um povo por ignorância e se arrependam do que fizeram. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala, ao Espírito Santo, a Jesus, aos profetas e mensageiros, aos arcanjos acima, que testemunhem em meu favor e mostrem ao povo um sinal. Em 1990, né, essa religião, né, dele, atualmente no estado presente em 40 países. O grupo e seus seguidores reúne milhares de pessoas desde 2018, sua base na Suécia desde 2021. Então, do Reino Unido, sua missão central é estabelecer no Estado justo, divino aos governantes e ao rei nomeado por Deus. Olha aí, mais coisas. Então, por um governo teocrático, né? Existem vários materiais divulgados e eles são os últimos anos. Tem um site oficial com um manifesto aos vídeos, várias línguas e ainda não há material em português. Então, temos essa especulação que fizemos, né? Então, ele já é fundador de uma religião, entendeu? Ele já é fundador de uma religião, ele já tem essa prática. Então, ele prega a pregação dele é mais voltada ao justo, divino, enfim, como ele falou lá no discurso, não tem nada de diferente não. Então ele já tem essa base. Então o material sobre AROPLL, do Abdu'l Bashir, é antes da Páscoa 2025, porém o artigo de 2024 relata a formação primeira dos grupos que ocorreu em 2012. Então, a comunidade fechada no Egito é desde 2022. Então, ele reúne-se no templo chamado Basílica, perto de Manchester, na Inglaterra, e também estão produzindo ativada conteúdos pela internet. Então, transmite pela TV, temos tipo satélite. Então, tudo isso é transmitido em inglês, espanhol, francês. Então, são alcançando pessoas pelo menos 20 países. Imagina se isso aqui chegar no Brasil, hein? O que é que vai ser? Um alvoroço. Então, nos outros países aí. Mas imagina se chegasse no Brasil. Pensa aí, esse cara tá buscando bastante pessoas. E eu acho que ele vai chegar lá, pelo visto. Vamos descer mais um pouco aqui. Os seus seguidores de Hashem cumprem pessoalmente 3 critérios divinos para ser reconhecido: ser mencionado no testamento final, possuir conhecimento excepcional, defender a supremacia divina e sobre o domínio humano. Olha que coisa louca. Muita coisa, viu? Deus estabeleceu essas alianças ao humanidade dos Estados Unidos, Canadá, Suécia, França, Itália, Alemanha, o Vaticano, Reino Unido, Espanha, Croácia, Sérvia, Filipinas, Tailândia, Austrália, Senegal. Eles também começarão a anunciar no mundo que o homem havia ter sido escolhido por Deus e liderará a humanidade como verdadeiro Papa. A morte do Francisco seria o sinal da vontade de Deus e foi revelado, pois o novo líder cristão, de fato, é escolhido. Então, o buraco é mais embaixo do que a gente imagina. Pensa aí.
Pense aí, minha gente, o buraco é mais embaixo do que a gente imagina. Eu nem imaginava que chegava a essa situação. Esse cara é perigoso. Se vocês não sabem, ele é perigoso. Pelo que eu tô vendo aí, ele tá conseguindo aí dominar o mundo, né? E chegar nas pessoas. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. Depois da morte do Papa Francisco, Almastim anunciou que ia aparecer sinais no céu. E o que aconteceu depois foi bizarro. Apareceu milhares de pombas no céu, voando. Pombas, gaivotas, milhares de pássaros brancos no céu. Coincidência ou não, ele falou que aconteceu um sinal. Então, aconteceu. O que eu tenho a dizer para vocês é que se lembrem dessa palavra que está na Bíblia. Eu vou repetir novamente, para que a gente possa gravar essa passagem. Vou pegar aqui. Vamos lá? Então, exerce poder, a primeira besta se apresentará, e fez que a terra que habitavam adorarem. E primeira besta, coisa chamada mortal. Então, tem aqui também falando aqui, essa parte eu quero chegar. São grandes sinais de maneira como o fogo faz descer do céu da terra. É vista pelos homens, engana os que habitam na terra, e sinais que lhe foi prometido, fizeste a presença da besta. Então quer dizer o quê? Que ele vai fazer sinais, ele vai fazer milagres, se caso for ele realmente o anticristo, como é descrito aqui na Bíblia. Então ele vai fazer sinais. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, possa ser que ele seja o anticristo, possa ser que ele seja, possa ser que ele não seja, possa ser que ele não seja, possa ser que seja outro, possa ser que ele seja uma cortina de fumaça, possa ser que ele seja uma cortina de fumaça. Mas o que eu tenho a falar com vocês, que primeiramente, gostaria que vocês começassem a ler esse livrinho aqui, ó, a nossa Bíblia Sagrada. Essa é a minha aqui, bonitinha, com leão. Olha como é fofinha, colorida. Mas aqui é minha Bíblia. Enfim, cada um de nós temos que ter uma Bíblia. Independente da religião que vocês têm. Tenham a Bíblia de vocês, leiam, pratique a leitura. Como diz Jesus, meu povo perece de conhecimento, e vocês precisam ter conhecimento bíblico, para que não sejam enganados por falsos profetas. Pessoas que se dizem de Deus, estará de colarinho, gente, estará de gravata lá pregando a palavra, e quando vocês vão ver, não é de Deus, não são de Deus. São pessoas maus, que cometem coisas bizarras com o ser humano, que maltrata, que faz coisas banais, que eu não vou nem estar falando aqui no YouTube para poder não cortar esse canal aqui, né? Porque tem certas coisas que a gente não pode estar comentando aqui no YouTube, mas você sabe a maldade do homem. Então, tome cuidado, gente, com o que vocês acreditam. Tome cuidado com quem vocês confiam. Eu não sei que igreja vocês frequentam, mas tome cuidado. Procura saber se essa pessoa que está pregando na sua igreja está fazendo o que é certo. Porque tem muitas igrejas aí que tá de enganar pessoas, não tá brincadeira. Tá bizarro. E as pessoas estão cada vez mais blasfemando, tá cada vez mais
teprodeando em cima da palavra, tão banalizando, né? Ou seja, tão cegas espiritualmente, não estão conseguindo enxergar a verdade. Vocês podem ser os doutores de vocês? Podem, se vocês tiverem conhecimento. Não é necessário estar na igreja 24 horas para vocês saberem a verdade. Se vocês aprenderem o básico, começarem a ler, vocês não vão ser mais enganados. Eu sei que a Bíblia tem algumas passagens que a gente não entende. Tem algumas passagens, até mesmo, uma passagem chata de ler. Mas, gente, se a gente não fizer a nossa parte, alguém vai fazer por nós. E esse alguém pode ser uma pessoa que você realmente não espera que seja. O que eu tenho a dizer para vocês é que vocês tomem cuidado com as pessoas que estão pregando. Existe uma doença, um monopólio que está acontecendo lá fora. Pessoas enganando, que não é brincadeira. Não vou citar nomes, mas tem muita gente que engana. As pessoas se dizem profetas e ficam enganando as pessoas. Pessoas que se dizem de Deus e ficam enganando. Pessoas que dizem que está curando e não está curando. Quem cura é Deus, quem cura é Jesus. Tem uma passagem que fala assim: maldito do homem que confia no outro. Passe a confiar mais em Deus em vez de confiar no ser humano. Transmite sua confiança somente em Deus em vez de ficar confiando no ser humano. Cristão não é aquele que vive só nas igrejas, pregando. Você pode ser um cristão na sua casa. Não precisa necessariamente estar 24 horas nas igrejas. Vocês podem ser um cristão na casa de vocês. O que adianta estar 24 horas na igreja, quando sai da igreja, sai comentando barbaridades? Não adianta nada. Então vamos fazer a nossa parte para que o mundo, eu sei que o mundo não é nada bonito, mas que melhore. Para que um dia nosso Criador possa olhar para nós e reconhecer o nosso esforço. Não precisa ser necessariamente perfeito, porque todos nós somos pecadores, mas que venhamos respeitar a Tua palavra ainda em vida. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E vocês, o que vocês acham do tal profeta que apareceu? Vocês acham que ele é realmente um anticristo? Ou ele só é mais uma cortina de fumaça? Deixe seus comentários. Eu quero ver os comentários de vocês aqui no canal. E quero saber o que vocês pensam. O que é que vocês acham? Vocês acham que a volta de Jesus está próxima? Ou não está? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Eu te vejo até o próximo vídeo, trazendo mais conteúdos interessantes como esses. Tchau, tchau, gente. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos históricos épicos. Na descrição, você encontra links para nosso Instagram, produtos incríveis e cursos exclusivos para expandir seus conhecimentos. Nos vemos no próximo vídeo.